Amém? Abra sua Bíblia no texto que estamos trabalhando, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Nos diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amém? Podeis sentar. No último culto nós falamos sobre o homem e a mulher natural ou carnal, falamos sobre o homem e a mulher espiritual e falamos como se tornar um crente espiritual. Agora, hoje nós vamos observar uma distinção entre os dois. E aí já vamos estar partindo para o encerramento, apresentando a figura do crente carnal, que Paulo vai nos apresentar, e os perigos e as advertências aos crentes carnais. Embora o crente espiritual, o crente nascido de novo, ele receba uma nova vida no Espírito, ele ainda tem residente dentro de si a sua natureza pecaminosa, as inclinações a coisas perniciosas. E isso, irmãos, essa natureza pecaminosa que existe no crente, ela jamais se tornará em boa. O que ela precisa ser, a Bíblia nos diz, é mortificada dia a dia. Ela precisa ser mortificada. Vamos olhar o texto que nós já lemos no último culto, de Romanos capítulo 8 e o versículo 13. Romanos 8, 13 vai nos dizer assim: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Paulo está nos mostrando, é que essa natureza carnal, ela precisa ser mortificada. Mas veja que Paulo diz que isso acontece pelo Espírito, ou seja, através de uma vida espiritual, uma vida de oração, uma vida pautada na meditação das Escrituras, nós vamos conseguindo mortificar as obras da carne, a natureza pecaminosa que reside na nossa vida. Agora, o que nós precisamos entender, e é um exemplo que a gente sempre dá quando fala sobre isso, de um homem que tinha 2 cachorros e que ele os punha para brigar, um preto e um branco, e ele colocava esses cachorros para brigar, e quando ele queria que o preto ganhasse, ele dava comida para o preto e não dava para o branco.
E aí os dois iam brigar, e o cachorro preto, porque estava alimentado, e o branco sem alimento, o preto vencia a luta. E quando ele queria que o branco ganhasse, ele fazia o contrário, deixava de dar comida para o preto e dava para o branco. De sorte que um ficava forte e o outro ficava fraco. E aí o branco vencia a luta. A nossa vida espiritual é mais ou menos assim. Quando eu decido viver uma vida no Espírito, porque a decisão parte de mim, eu decido, não quero mais as coisas da carne, quero viver uma vida diferente. Então o que eu faço? Então eu passo a buscar a Deus, eu passo a orar ao Senhor, eu passo a ter mais momentos com Deus em oração e na meditação das Escrituras. E então isso vai fazendo com que a nossa natureza pecaminosa, a velha natureza, com os feitos e os desejos carnais, eles vão sendo mortificados dia após dia. Mas no momento em que eu deixo de buscar a Deus, então essa carne, ela vai começando a tomar conta. Por isso a Bíblia nos ensina, Paulo escrevendo aos crentes em Tessalônica, que nós devemos orar sem cessar. Devemos orar em todo o tempo. Ele diz isso aos Efésios, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos e por mim. Paulo foi um homem que sempre levou a igreja, através de suas cartas, através de seus ensinamentos, a viver uma vida espiritual, a viver uma vida próxima do Senhor. Então, quando a natureza carnal ela é mortificada e ela é vencida pelo poder pela graça e pelo poder do Espírito, então nós vamos conseguindo viver mais perto do Senhor, vamos nos distanciando daquilo que é carnal. Agora, o Senhor Jesus no Evangelho, segundo o relato de Mateus, ele diz que isso não é uma vez na vida, é todo dia, todos os dias. E ele usa isso como exemplo da cruz, carregar a sua cruz, segui-lo. Vamos ler Mateus capítulo 16. Veja aí Mateus 16, 24, vai nos dizer assim: então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse versículo, e também Tito capítulo 2, vamos ler aí, já também Tito 2, versículos 11 e 12, vai nos dizer assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século,
sensata, justa e piedosamente. Veja que o que Jesus diz no Evangelho, segundo escreve Mateus, Paulo escreve a Tito. Quando a gente se questiona, a gente pergunta o que é negar a si mesmo e levar a cruz. Quando Paulo escreve a Tito, ele nos explica. Nessa carta de Tito, ele nos explica, e ele diz que levar a cruz, negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz é renegar a impiedade e as paixões mundanas. Ou seja, é rejeitar as minhas vontades quando elas são contrárias à vontade de Deus revelada nas Escrituras. Quando o que eu quero confronta princípio bíblico, eu preciso rejeitar. Eu preciso entender que se confronta princípio bíblico, não é de Deus para a minha vida. Os crentes de hoje têm um costume de sentir muita coisa. A gente tem o costume de sentir muita coisa hoje. Principalmente no nosso meio, no meio pentecostal, a gente vê muito crente sentindo muita coisa. O que eu acho interessante é que muita coisa que se sente, muita coisa daquilo que estão sentindo, não tem respaldo bíblico. E aí eu pergunto, onde fica Deus nessa história? E quem eu devo seguir? O que eu sinto ou o que diz a Bíblia? Porque eu prefiro seguir o que diz a Bíblia do que o que eu sinto. Porque muitas vezes o que nós sentimos confronta princípios bíblicos. Vai contra a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Nos leva a pecar. E muitas vezes o final disso é dor, é choro, é angústia, é aflição, é tudo aquilo que, se nós obedecêssemos o que a Bíblia diz, receberíamos o contrário. Viveríamos o contrário. Vamos ver que não é que, além de negarmos a nós mesmos, nós precisamos também resistir todas as inclinações da carne. Vamos ler em Romanos, Romanos 13, versículo 14. Olha o que Paulo nos diz. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Resistir, pecado, iniquidade, tudo aquilo que é desejo carnal. Ainda
falando sobre este assunto, Epístola aos Gálatas. Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vai nos dizer assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo diz que quando nós andamos em Espírito, nós jamais satisfazemos as concupiscências da carne. Veja que a Bíblia nos leva a viver uma vida no Espírito, direcionado pelo Espírito. Eu costumo dizer que a vida do cristão, ela precisa ser com os pés na terra, no chão, mas a cabeça no céu. E Paulo fala disso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz o quê? Pensai nas coisas que são do alto, que são de cima. Nós já ressuscitamos com Cristo, morremos para a nossa velha natureza. Então agora o nosso pensamento precisa ser naquilo que é do alto, naquilo que é espiritual, naquilo que edifica a nossa vida espiritual. Então, se o que eu estou querendo, se o que eu estou pensando não traz edificação para a minha vida espiritual, eu preciso rejeitar. Eu preciso deixar. Quando eu sentir alguma coisa, e é disso que eu estou dizendo, quando eu sentir alguma coisa, eu preciso julgar o meu sentir com a Bíblia. E o que eu estou sentindo me aproxima ou me afasta de Deus? Me afasta. Então, se me afasta, não vem dele para a minha vida. Deus jamais vai nos dar algo para nos distanciar de sua presença. Deus jamais vai fazer algo na minha e na sua vida que nos distancie da sua presença. Pelo contrário. O maior desejo de Deus, isso desde o Éden, depois, antes da queda e depois da queda, é trazer o homem para perto dele. É reconciliar, depois da queda, foi reconciliar o homem com Deus, através da morte vicária de Cristo na cruz. Então hoje, eu não consigo crer em um Deus que nos dá algo, ou que faz algo na nossa vida, que vai nos distanciar dele. Se quando eu olho a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, o desejo de Deus sempre foi que o seu povo estivesse perto dele. Sempre foi isso. Que o povo estivesse perto dele. Que o seu povo andasse com ele. Então pense. Se o que você sente, se o que eu sinto, tem respaldo bíblico, vai nos aproximar de Deus ou nos afastar? Se vai nos afastar, não é de Deus para a nossa vida. É fácil você discernir aquilo que é de Deus e o que não é para a nossa vida. Basta a gente comparar com a Bíblia. Quando você compara com a Bíblia e você encontra respaldo bíblico para aquilo que você quer, para aquilo que você está sentindo, é isso. Quem vive uma vida espiritual não sente outra coisa, a não ser desejo de orar e de ler a Bíblia. Desejo de estar na casa do Senhor. Desejo de estar na presença de Deus.
desejo de se alimentar daquilo que vem de Deus. Agora, quem vive uma vida na carne, infelizmente, todo pensamento, tudo que sente, todas as suas vontades são para fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Vamos seguindo. Eu estou falando de uma distinção entre os crentes. E eu estou falando sobre o crente que vive no Espírito. Agora, Paulo nos mostra, no capítulo 3 de 1 Coríntios, como vive aqueles que andam na carne. Porque, irmãos, nós precisamos entender uma coisa, que uma coisa é o pastor ensinar, uma coisa somos nós estarmos aqui ensinando a Bíblia, outra coisa é você aplicar aquilo que você aprendeu na sua vida. O pastor, ele tem responsabilidade com o ensino das Escrituras. A função do pastor é ensinar, é levar você a viver uma vida espiritual. Agora, você obedece se você quer. Porém, existem dois caminhos, como também existem consequências diferentes para cada caminho. Olha o capítulo 3 de 1 Coríntios. Olha como estava a igreja de Corinto e como Paulo os adjetiva. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Paulo repreende o momento, a conduta dos crentes de Corinto, chamando-os de carnais, dizendo que esse comportamento de ter ciúme, ter contenda entre eles, de pertencer a grupos distintos dentro da igreja, é característica de crente carnal e não de crente espiritual. Paulo diz, vocês dizendo eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, porventura vocês não estão andando segundo os homens? Porventura vocês não estão correndo atrás do homem? Porventura vocês não estão cultuando o homem? E é isso que nós estamos vendo hoje nos nossos dias. Faz-se um culto, convida-se alguém da mídia, famoso na mídia, e então lota-se os templos, lota-se os ginásios,
lota-se os lugares aonde o evento está sendo realizado. Isso não é outra coisa do que culto ao homem. Porque se estivesse ali no evento um desconhecido, ninguém iria. O problema é que a igreja hoje, muitas vezes para atrair multidões, usa desses subterfúgios. E isso tem trazido prejuízo para a fé, para a igreja. E isso deturpa o verdadeiro ensino das Escrituras, que leva a igreja a viver uma vida na centralidade de Cristo. Cristo é o centro. Eu não tenho que vir à igreja porque alguém famoso vai estar aqui. Não, eu tenho que vir à igreja porque aqui eu me reúno para adorar a Jesus. Porque eu sei que quando a igreja se reúne, Cristo se faz presente no meio dela. Jesus está no ambiente para receber a adoração. Eu não tenho que ser movido por essas coisas. Quando eu sou movido por isso, logo, eu sou um crente carnal. Eu estou mostrando que eu sou um crente carnal, que eu não tenho nada de espiritual. E que eu preciso mudar. E que a minha conduta precisa ser diferente. Já pensou? Você dizer, não, eu vou para a igreja hoje porque é o João que vai pregar. O presbítero João Paulo vai pregar, então eu vou lá porque eu vou ver o presbítero João Paulo pregar. Não, eu vou porque hoje quem prega é o pastor Wellington, então eu vou lá para ouvir o pastor Wellington pregar. Se é o João Paulo, eu não vou. Não, se é o pastor Wellington, então eu não vou. Isso é o quê? Carnalidade. Atitude de crente carnal. Eu preciso vir, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus, independentemente de quem esteja ministrando a palavra. Eu preciso entender, é a palavra de Deus que está sendo pregada. Amém? Vamos ler alguns textos em que Paulo mostra como vivia aquela igreja. Para nós vermos os crentes carnais que estavam na igreja de Corinto. Isso mostra que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons, era uma igreja que tinha, era uma igreja muito boa, porém, mesmo no meio dos espirituais haviam muitos carnais, e Paulo os repreende. E como nós conhecemos os carnais? Através das suas atitudes. Veja, 1 Coríntios capítulo 10. Versículo 21, Paulo vai dizer assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está repreendendo os crentes que queriam participar de coisas sacrificadas aos ídolos. Comer comidas sacrificadas aos ídolos. E aí Paulo diz, vocês não podem viver assim. É o que nós dizemos hoje e que muitos crentes ignoram. Nós estamos em um país cuja predominância religiosa é uma religião pagã. É o paganismo. É a idolatria. E nós temos aqui, eles têm aí a festa deles no meio do ano, o Matsuri, e que tem muito lugar, escola que faz, tem um monte de lugar que faz. E infelizmente,
muito crente vai participar daquilo. E é uma festa que exalta as divindades pagãs, os deuses desta nação. E nós não podemos participar destas festas. O crente não pode compartilhar destas coisas. Qual a base para isso? A base bíblica para isso é o texto que lemos. Eu não posso participar da mesa dos demônios e da mesa do Senhor. Ou seja, eu não posso comer lá fora daquilo que pertence e que é sacrificado aos ídolos. Porque Paulo diz que quem sacrifica aos ídolos está sacrificando a demônios, consagrando a demônios. E depois eu venho para a igreja e sou santo. É um contraste e que, para a minha vida cristã, isso não é bom. Mas veja outro texto. 2 Coríntios, capítulo 6. Do versículo 14 ao versículo 18. Vai nos dizer assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Irmãos, Deus está falando por intermédio do apóstolo Paulo nesta segunda carta à igreja em Corinto. O que ele está falando? Ele está falando que o seu povo, que a sua igreja precisa viver exclusivamente para ele. Nós precisamos entender isso. E por que é que tem muito crente que sofre? Porque não consegue entender isso. E então quer viver uma vida cristã, mas quer se associar com aquilo que pertence ao mundo. E eu não posso me associar com aquilo que pertence ao mundo. Pastor, vou embora para o Brasil e vou abrir um negócio. Maravilha, ótimo. E eu estou abrindo em sociedade, muito bom. Tem um detalhe: o seu sócio é cristão? Não. Então você não deve fazer a sociedade. Não, mas é uma pessoa boa. Mas não é crente. A Bíblia diz: não vos ponhais, em outra tradução, não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos ou com os infiéis. Não tem como eu ser abençoado em um negócio ou em um relacionamento quando ele parte de um princípio que contradiz as Escrituras. Não tem como eu receber bênção, irmão. Não tem como eu ser abençoado quando aquilo que eu estou querendo confronta a Bíblia. Vai fazer uma sociedade? Procure fazer com crente.
Então, se eu fizer com um crente, eu não vou ter problema? Eu não estou dizendo isso. Porque se você estiver se associando com um crente carnal, você vai ter problema. E muitas pessoas começam bem, mas terminam mal. Saul começou bem o seu reinado, ou não, mas terminou mal. Pedro começou a sua história muito mal. E quem olhasse o início da história de Pedro poderia dizer: esse aí não vai dar em nada. Mas terminou bem. E sabe qual é o texto bíblico que eu guardo para a minha vida e que eu procuro aplicar na minha vida? A carta que Paulo escreve a Timóteo, e ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Paulo mostra que durante todo o tempo de sua vida, ele combateu o bom combate da fé até o fim. E no final de sua história, o que Paulo guarda consigo, o que ele guarda consigo lhe garantiria a recompensa, porque ele diz: guardei a fé. E aí ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, e o justo juiz me dará naquele dia. E ele diz: não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda, todos quantos estão aguardando a sua volta e que guardam a fé, terão a mesma recompensa de Paulo, a coroa da justiça. Então, queridos, não adianta eu começar uma vida cristã muito bem. Tem muita gente que começa bem, correndo numa velocidade muito grande, mas no meio da caminhada cansa, para, se encosta e abandona a fé cristã. Eu preciso entender que a vida cristã, ela precisa ser vivida de modo equilibrado, porque ela tem um começo, ela tem um meio, mas ela tem um final, e a minha e a sua recompensa, ela não está no começo e nem no meio, está no final. É por isso que eu e você precisamos chegar no final da nossa caminhada, seja ele tombando o nosso corpo, o nosso tabernáculo terreno nesta terra, deitando na tumba fria, fechando os olhos para este mundo, ou seja ele sendo arrebatado. Eu preciso guardar a fé, porque é ela que vai me garantir a coroa da justiça, é ela que vai me garantir uma eternidade com Jesus. A fé. Mas não era isso que os crentes de Corinto estavam fazendo. Eles estavam andando contrário aos ensinos de Paulo. Mas vamos ler ainda capítulo 11, versículo 3 de 2 Coríntios. Olha o que Paulo vai dizer. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A mente sendo pervertida pelo engano de Satanás. Infelizmente tem muito crente se passando por esta situação, sendo enganado por um evangelho falso, um evangelho fictício que está sendo pregado em nossos dias. Precisamos saber o que é de Deus através das Escrituras. Vamos ainda ver
o capítulo 13 e o versículo 5, que nos diz assim: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Paulo coloca os próprios crentes de Corinto a analisarem a sua vida. Como eles estavam? Irmão, eu acho interessante hoje que tem muito crente nos nossos dias que diz assim: eu não sei porque eu estou sofrendo. Por que eu estou passando isso? No fundo, você sabe. No fundo, nós sabemos. No fundo, nós sabemos como está a nossa vida de comunhão com Deus. Se nós de fato estamos buscando a Deus. Se de fato estamos orando a Deus. E muitas pessoas vivem no engano de que Deus vai nos abençoar no coletivo, baseado em quem somos no coletivo. Por exemplo, nós tivemos uma festividade aqui, há uma semana atrás, 2 semanas atrás, e que tínhamos aqui na igreja 130, quase 140 pessoas. E aí as pessoas têm o leve engano de que Deus vai abençoá-las, baseado naquilo em que elas são no ajuntamento. Não. Aquilo que Deus tem reservado para a minha vida e para a sua vida está baseado em quem somos no individual. Você e Deus. Eu e Deus. Não em quem somos no coletivo. Porque aqui dentro, todo mundo é crente. Se eu olhar daqui de cima, eu não tenho a capacidade, a não ser que haja uma revelação pelo Espírito para discernir quem é carnal e quem é espiritual. Mas você sabe como você está vivendo. Mas Deus sabe quem você é. Mas como eu sei? Aí nós temos o conhecimento através das atitudes. Porque mais cedo ou mais tarde o carnal aparece. A atitude do carnal aparece. Ninguém consegue viver uma espiritualidade camuflada por muito tempo. Ninguém consegue camuflar a sua vida carnal por muito tempo. Uma hora ela aparece. O problema é que quando ela aparece, nos confronta, e então nós não temos coragem de encarar a realidade, e então queremos mudar de rumo. E aí eu vou entrar na sequência do nosso estudo e falar sobre a figura do crente carnal. E embora os crentes de Corinto não vivessem em total carnalidade e rebeldia, alguns ali estavam vivendo uma vida imoral, praticando uma religião falsa. E essa vida, esse estilo de vida, os separaria do reino de Deus. Irmão, a pior vergonha para nós cristãos é no dia do arrebatamento a gente ficar. Você já pensou?
você ficar 50 anos dentro de uma igreja, pregando, exortando um monte de gente, e no dia do arrebatamento, você ficar. E aí aquela pessoa que você falava, chegar para você e dizer: o que aconteceu? Você não era tão crente? Por que você ficou? Os crentes foram, e por que você ficou? Você não era crente? Esse será o preço por não vivermos uma vida espiritual enquanto estamos aqui. Nós temos toda a oportunidade do mundo para nos reconciliarmos com Deus, nos arrependermos dos nossos erros, nos voltarmos para as Escrituras, para uma vida cristã autêntica. Nós temos todas as oportunidades hoje. Você tem o ensino da palavra nas quartas-feiras. Você tem boas mensagens nos finais de semana. Você tem toda a oportunidade para viver uma vida cristã autêntica. Porque a palavra de Deus é ensinada. Mas aí vai chegar naquele dia, as suas escolhas, as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Para onde iremos? Olha a figura do crente carnal em 1 Coríntios 6. No versículo 9 ao versículo 11, Paulo vai dizer assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. Paulo mostra nos versículos 9 e 10 a figura do crente carnal. Porque Paulo está falando para uma igreja, para crentes. Ele está dizendo: não se engane, porque nem idólatra, nem impuro, e ele vai trazendo uma série de situações e de práticas que vão deixar os crentes, as pessoas que seguem essas práticas, fora do reino de Deus, fora do céu, fora da presença de Deus. Mas ele diz: olha, vocês já foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês agora já foram despidos desta velha natureza, vocês agora foram vestidos de uma nova criatura, de um novo ser, de um novo homem. Agora vocês não podem mais andar dessa maneira, porque quem anda dessa maneira não vai participar das riquezas do reino de Deus.
Veja ainda Efésios capítulo 5, versículo 5. Sabei, pois isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Paulo está dizendo aos crentes de Éfeso a mesma coisa, mostrando uma mesma realidade. E eu vejo hoje muitos pregadores querendo camuflar essa verdade bíblica, não ensinarem a verdade do Evangelho, dizerem que Deus é amor e então abusam desta face de Deus. Mas o mesmo Deus, a mesma Bíblia que diz que Deus é amor, ela também diz que Deus é justiça. E se Deus é justo, Ele não vai me dar, Ele não vai me fazer colher aquilo que eu não plantei. Se Deus é justo, como a Bíblia diz que Ele é, e nós entendemos que Deus é justo, então eu também preciso pensar e entender que Ele não vai me retribuir com algo que eu não busquei. Às vezes, não se ensina essas coisas. Tem pessoas que não ensinam, não gostam de ensinar isso. Gosta somente de falar do céu, e é muito bom falar do céu. Mas melhor ainda é dizer como fazer para entrar no céu. Qual o estilo de vida que eu preciso viver aqui para entrar lá no céu? Não é simplesmente falar do céu, mas é preciso mostrar nas Escrituras o padrão de vida que o cristão precisa viver aqui para entrar lá no céu. Ninguém vai fechar a porta da graça, irmão. A gente não pode botar palavras na boca de Deus, dizer que Deus está dizendo isso quando Deus não está. Nós precisamos simplesmente ensinar as Escrituras, sermos fiéis ao ensino bíblico, à mensagem bíblica. O que é, o que não é, não é. O que tem respaldo bíblico a gente ensina e vive. Durante muito tempo colocou-se um jugo pesado em cima de muitos crentes sem respaldo bíblico. E o que é bíblico precisa ser ensinado. A salvação, ela está condicionada a uma vida de santidade. Eu não posso dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu não posso dizer que eu levantei as mãos e entreguei a vida a Jesus, então agora eu vou viver de qualquer jeito, que o céu está garantido, vou estar lá. Não, não vou. Se eu não andar como diz as Escrituras, eu posso ter uma surpresa no dia do arrebatamento da igreja. Os crentes de Corinto estavam vivendo de uma tal maneira que eles já não cresciam na fé. Paulo está dizendo, olha, eu não pude falar com vocês lá atrás, eu não pude falar com vocês como a espirituais, como agora eu ainda não posso. Ou seja, Paulo está mostrando que não houve crescimento, não houve maturidade, amadurecimento. São aqueles crentes que entra ano e sai ano e ele vive a mesma coisa, não amadurece, não tem mudança, não tem crescimento, ele continua tropeçando nas mesmas coisas, ele continua choramingando pelos cantos pelas mesmas coisas,
Ele continua com as mesmas práticas. Não há crescimento, não há evolução. Paulo diz: olha, eu não posso falar com vocês como espirituais. Eu não posso dar sólido alimento para vocês. Eu preciso continuar dando leite. Porque se eu der um alimento mais sólido para vocês, vocês não suportam. E ele diz: e até agora vocês não suportam. Paulo condena a imaturidade da igreja de Corinto. E esta carta confronta a igreja de hoje. Porque o amadurecimento da igreja de hoje, ele tem se dado em passos de tartaruga. Muito lento. Por falta de ensinamento, em alguns lugares. Por falta de interesse dos cristãos em aprender em outros lugares. Às vezes as pessoas querem colocar a culpa nos líderes. Não ensina. Mas será que é tudo assim? Ou será que tem crente que tem um bom alimento, mas não quer aprender? Os dois lados precisam ser examinados. Existem lugares que não têm um bom alimento. Ensina-se um evangelho falso. Ensina-se um evangelho diferente do evangelho de Cristo. Mas tem lugares que ensina-se um verdadeiro evangelho, mas não tem crentes que querem aprender, que querem viver o que é ensinado. Vamos seguindo. Nós temos muitas referências, mas o horário não nos permite falar. Então eu quero falar sobre os perigos para os crentes carnais e as advertências para esses crentes. O perigo de se viver constantemente na carnalidade é que fatalmente isso vai desembocar na apostasia, no abandono da fé. Ninguém desvia da noite para o dia. Hoje está crente firme, amanhã está desviado. Não. Ninguém desvia da noite para o dia. A apostasia, ela se dá paulatinamente. O crente começa a mostrar sinais de apostasia. Um pouco de cada vez. Vai deixando a vida de oração. Daqui a pouco, ele orava todo dia. Agora ele ora 3 vezes por semana. Lia a Bíblia todo dia. Agora ele só lê 3 vezes por semana. Aí daqui a pouco ele agora só ora e lê a Bíblia 1 vez por semana. No culto de domingo, ele já não vai mais nem para a igreja no meio de semana, nem no fim de semana, os dois que só vai um dia. Começa com os ensinamentos bíblicos, que começa a confrontar aqueles pensamentos que já estão começando a ser implantados na sua mente. Então, quando os ensinamentos começam a confrontar aquilo que já começa a ser implantado na mente, eu já começo a me distanciar. Aquilo já não me agrada mais. Outrora me agradava, me dava prazer, agora já não me agrada mais. Então eu já começo a caminhar para trás. Eu já começo a me distanciar do verdadeiro ensino, porque ele me confronta. Aí eu já começo a frequentar menos os cultos. Aí eu já começo agora a ir 3 vezes por mês, 2, só vou na ceia. Agora de 12 ceias que tem no ano, eu só vou em 4.
Daqui a pouco vou em 3, em 2. Daqui a pouco eu só vou na ceia, na virada do ano. Depois não vai mais para a igreja. A apostasia, ela se dá paulatinamente, gradativamente. Um dia de cada vez a pessoa vai se distanciando. E daqui a pouco esfria na fé. Daqui a pouco já não quer mais saber das coisas de Deus. Aí você pode perguntar, pastor, é possível alguém que se apostatou da fé ainda estar dentro da igreja, mesmo distanciado? Sim, é possível. Como eu detecto esse crente? É aquele crente que reclama de tudo, que nada está bom para ele. A mensagem não está boa, o louvor não está bom, o pregador grita demais, o pregador grita de menos, lê a Bíblia muito rápido, lê a Bíblia muito lento, fala muito alto, fala muito baixo, nada agrada. Esse crente está dando sinais de que a vida espiritual dele não está boa. Só que nós camuflamos isso com a nossa santidade. A gente diz que é porque a gente está muito santo. E os outros estão errados. Será? O tempo mostra. O tempo mostra. Vamos seguindo. Vamos ler aí 1 Coríntios, capítulo 11, o texto da ceia, versículos 31 e 32. Olha o que Paulo fala. Nós estamos falando sobre o perigo dos cristãos. O perigo para os cristãos carnais. Para os crentes carnais. Versículo 31 e 32, 1 Coríntios capítulo 11. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aí a gente está vivendo de uma forma que desagrada a Deus. Aí Deus nos disciplina. Aí Deus nos confronta. Aí Deus nos coloca em situações difíceis. E a gente vai dizer, por que, Senhor? Veja que nesse mesmo texto, Paulo vai dizer que havia um crente dentro da igreja de Corinto que já estavam alguns doentes e alguns já dormiam. Como resultado de uma vida desleixada, de não dar a devida reverência àquilo que é sagrado, àquilo que é santo. Aí Paulo diz que quando o Senhor nos julga, e julgamento aqui fala de um tratar de Deus, de colocar na balança a nossa vida, e então, como Deus nos ama, Ele então nos repreende, nos disciplina. E qual é a finalidade da disciplina de Deus para nós? Da confrontação de Deus para com as nossas vidas. Qual é a finalidade? Nós não sermos condenados com o mundo. Deus não quer que você se perca. Deus não quer que eu me perca. Por isso Ele nos confronta através da sua palavra. Mas se tem uma coisa que os crentes hoje não gostam, é de ser repreendido. Aí dizem, Deus não faz mais isso. Deus não faz isso. Então Deus mudou? Será que Deus mudou?
Então, Hebreus 13:8, precisamos riscar da nossa Bíblia, porque ele não é verdadeiro. Ou ele só é verdadeiro em partes. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, ele não muda. A Bíblia diz que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Então, se Deus não muda, o mesmo Deus que repreendia no Antigo Testamento continua repreendendo no Novo Testamento e continua repreendendo na igreja da pós-modernidade. Por quê? Porque ele não quer que a gente seja condenado com o mundo. Só que o novo evangelho que está sendo ensinado hoje diz que Deus não castiga ninguém, diz que Deus não repreende ninguém, que Deus deixa a gente viver como a gente quer. Mas eu tenho uma triste notícia para dar para você: esse evangelho não é o de Cristo. Porque o evangelho de Cristo diz que Deus nos confronta, diz que Deus nos repreende, diz que Deus tem momentos que nos bota contra a parede e nos faz pensar e ver que nós estamos andando errado e precisamos mudar. Precisamos melhorar. Para finalizar, advertências aos crentes carnais. Se um crente carnal não tomar a resolução de se purificar de tudo quanto desagrada a Deus, ele corre o risco de abandonar a fé, como eu falei. Vamos ler. Você que está anotando, pode anotar aí. Romanos capítulo 6, versículo 14, até o versículo 16. Romanos capítulo 6, do 14 até o 16, vai nos dizer assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Veja o que Paulo está dizendo. Se eu obedeço às inclinações da carne e vivo uma vida de pecado, então eu sou servo do pecado, sou escravo do pecado, não fui liberto. Vamos ler ainda 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10. Você pode anotar aí, não vai dar tempo de ler tudo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Carta de Paulo aos Gálatas capítulo 6, do versículo 7 ao versículo 9. E Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 16. Segunda advertência: devem tomar como exemplo o fato trágico dos filhos de Israel que foram destruídos por Deus por causa de seus pecados. E aí Paulo fala disso em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 5 ao 12, quando Paulo usa como exemplo a história do que aconteceu com o povo da antiga aliança, que pereceram por causa da desobediência. Nos nossos dias, segue-se a mesma forma de Deus tratar conosco. Deus não muda, irmãos. Terceira advertência: precisamos entender que é impossível participar das coisas do Senhor e das coisas de Satanás ao mesmo tempo. Mateus capítulo 6 e o versículo 24, se não me falha a memória, o famoso texto onde o Senhor diz que nós não podemos servir a dois senhores, não podemos servir a Deus e a Mamon. Mamon é riqueza,
E se você olhar na Bíblia, a única coisa que Deus chama de Senhor é a riqueza, é o dinheiro. Ele trata o dinheiro por Senhor. Ele trata a riqueza por Senhor. Porque ela pode, se você não cuidar, exercer senhorio sobre a sua vida. Precisamos tomar cuidado. E 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, quarta advertência: precisamos nos separar completamente do mundo. E aí o texto é o texto que já lemos, de 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 ao 18, e precisamos nos purificar de tudo quanto contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor do Senhor. E esse texto eu quero ler com você para encerrarmos. 2 Coríntios capítulo 7 e o versículo de número 1 vai nos dizer assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus, procurando viver uma vida irrepreensível diante do Senhor. É a recomendação das Santas Escrituras para as nossas vidas. Amém? Quem quer ir para o céu? Quem quer viver uma vida espiritual? Quem quer ser um crente espiritual? Não tem outro caminho, o caminho é a Bíblia. Amém? Nos coloquemos de pé em nome de Jesus.